6 formas para você fazer o hexágono externo de forma ideal. Bom, o hexágono externo é uma conexão protética que ela está no mercado há 60 anos. Foi os primeiros implantes feitos por Brähner Marx foram com hexágono externo. Muita gente ainda usa, alguns já migraram para o cone Morse, mas tem muita dúvida, né? Como é que eu devo utilizar? Se eu consigo fazer um hexágono externo ideal? E foi pensando nisso que um dos inscritos do nosso canal ele mandou essa pergunta, colocando, você indica o hexágono externo para algum caso específico? E pensando em responder esse inscrito, eu montei essa aula bem rápida e bem objetiva. Bom, você está no canal Implante de A a Z, o nosso objetivo é mostrar algum material, produto ou serviço e você da sua casa avaliar se é bom ou não, colocar no seu arsenal. E eu sou o professor Rafael Silva, mestre especialista em implantodontia. Bom, esse assunto é um assunto assim que volta e meia a gente tem no consultório, né? Nas aulas, quando eu falava de sistemas de implante, eu migrava muito para o cone Morse e era muito comum eu encontrar alunos, né, depois da aula ou no intervalo vir conversar comigo, professor, na clínica que eu trabalho só faz hexágono externo. Então até mudei algumas aulas minhas abrangindo o hexágono externo. Eu entendo que talvez essa seja a realidade de muitos dos alunos e até a sua. Então eu quero te mostrar aqui 6 condições para o hexágono externo ideal, tá bom? Então vamos lá. Eu quero lembrar que antes de começar o vídeo aqui com as nossas aulas, se inscreva no canal, deixa um like, deixa algum comentário, até uma sugestão para um próximo vídeo. Então vamos lá, pessoal. Esse slide aí, quem desenvolveu o hexágono externo foi o professor Brähner Marx. A ideia do hexágono, que é esse desenho que vocês estão vendo aí na plataforma protética, é justamente, olha essa cabeça desse parafuso aí sextavado. A ideia era essa, era de que ele encontrasse um jeito de rosquear o implante dentro do osso. Né? E até um tempo atrás a gente tinha muito montadores de implante, era com esse objetivo. Então o hexágono, quando o Brähner Marx desenvolveu, ele não desenvolveu esse hexágono pensando na conexão protética, ele pensou em como que ele apertaria esse implante, daria o torque do implante dentro do osso. E posteriormente ele viu que isso era interessante. Eu inclusive cheguei a pegar alguns pacientes para reabilitar implantes, pacientes que fizeram implantes na década de 80. Eu peguei implantes que eles eram um sistema parecido com o do hexágono externo, mas não tinha um hexágono em cima. Ele era um implante feito a colocar nível ósseo, mas ele não tinha. Então, o hexágono externo ele ficou no mercado. A ideia do hexágono externo é o quê? Você instalar ele ao nível ósseo. Você não deve enterrar ele e não deve deixar ele supracristal. Então, você instala esse implante ao nível, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, são 6 condições, tá? A primeira indicação, e eu quero deixar bem claro o seguinte, eu estou falando de 6 indicações para um hexágono externo ideal. Imagine que essas estrelas têm que estar alinhadas. Não adianta você conseguir atender uma das condições, você tem que atender as 6. Se você atender as 6 condições, você vai ter o máximo que um hexágono externo pode ter, tá bom? Então, o hexágono externo, ele foi idealizado para próteses múltiplas. Então, Brähner Marx, essa imagem que vocês estão vendo é a foto do artigo do professor Brähner Marx. Então, o primeiro caso de implante em pacientes, ele aconteceu em caso de reabilitação total de protocolos, tá? Quando Brähner Marx fez isso, ele propôs no protocolo dele, no protocolo de tratamento, por isso que se dá o nome de protocolo, ele falou de 6 implantes em maxila, 6 em mandíbula, depois isso aqui foi variando bastante. Mas olha só, quando você tem um arco completo, você não coloca tanta pressão ou tanta atividade sobre uma plataforma. Você tem um alinhamento de 6, então você tem dificuldades de rotacionar, então isso faz com que a sua peça ela fique mais travada. Quando você não obedece esse primeiro princípio e você tenta fazer próteses unitárias com hexágono externo, fatalmente você vai cair num dos grandes, ou talvez seja o problema mais corriqueiro nos consultórios, afrouxamento de coroas. Por que afrouxamento? Porque o hexágono ele mede apenas 0,7, ele não dá nenhum milímetro de comprimento. Este 0,7 ele impede que haja um imbricamento naquela região. Então qualquer movimento que ele não seja vertical sobre o dente, ele começa a ter uma tendência de afrouxar o parafuso. Então toda vez que você fizer um hexágono externo e você não obedecer esse primeiro princípio, você inevitavelmente vai cair em afrouxamento de coroas sobre o implante. Bom, então vamos lá, pessoal. Então olha só, isso aqui é muito comum a gente encontrar, né? Protocolos feitos com hexágono externo e reabilitados diretamente sobre o hexágono externo. Mas apenas isso é capaz de você ter o hexágono externo ideal? Não. Vamos seguir adiante. Então, segundo fator, o hexágono externo você utiliza ele em regiões posteriores.
como ele tem uma dificuldade muito grande em você persistir com a estética, por quê? Porque qualquer investida microbiana na região, você tende a ter uma exposição de titânio, então é importante que você consiga instalar esses implantes na região posterior. Então, obedecendo o primeiro princípio, próteses múltiplas em regiões posteriores. Quando você joga esses implantes para posterior, a sua expectativa sobre exposição cervical você diminui um pouco. Você já deve ter visto aqueles casos de paciente que ele vai sorrir e tem aquela mancha acinzentada. Logo acima, na cervical desse implante, o que está acontecendo ali? Provavelmente o hexágono externo perdeu a cobertura óssea e ele está começando a ter uma transparência já da gengiva mostrando o titânio que está logo ali embaixo. O próximo passo para acontecer nesse caso é a exposição do próprio titânio. Quando nesses casos você expõe o titânio em regiões posteriores, você pode ir tentando contornar essa situação com limpezas periódicas, né, ou até tentar melhorar a faixa de gengiva inserida. Quando você vê em regiões anteriores, o tratamento deste caso inevitavelmente é o quê? Remoção do implante. Então, o segundo item aqui, os hexágonos externos, eles devem ser próteses múltiplas em regiões posteriores, tá? Vamos para a terceira condição, o volume ósseo cervical. Em média, a plataforma do hexágono externo ela mede 4,1 milímetros, a plataforma regular é 4,1. Então imagine que esse diâmetro 4,1 e o hexágono 0,7. Então ele não foi feito para colocar ao nível ósseo. Como você entende que ele está ao nível ósseo? Imagine que este osso ele tem que ser 4,1 mais 1,5 milímetro, 2 para cada face livre. É lógico que as proximais, médio e distal, você não vai ter esse problema. Só que nas faces livres você pode ter, porque eu estou falando agora de um número de você ter 7 milímetros de osso para conseguir guardar a plataforma do hexágono externo. Então olha essa imagem, ó, a imagem da esquerda, eu tenho um hexágono externo. Observem, ó, a vestibular e a lingual, elas vão ficar expostas, porque você tem que colocar ele a um nível ósseo. Olha essa imagem da direita, eu estou num cone Morse. O cone Morse, como ele não tem essa plataforma protética de 4,1 em cima, você consegue enterrar ele mais, ele foi feito para isso, você enterrar ele, e você consegue respeitar essa parte óssea em volta. Então, o hexágono externo ele tem essa dificuldade muito grande de você encontrar osso que seja capaz de guardar as faces livres, diferente do cone Morse, que ele vai estar mais enterrado. E também o hexágono externo, às vezes o corpo dele, professor, eu vou comprar um hexágono externo de corpo de 3,5, por exemplo. Mas às vezes o corpo é 3,5 e a plataforma continua sendo 4,1. Em alguns casos você tem uma redução discreta. Mas sempre você encontra essa dificuldade, grandes volumes na cervical e você tem dificuldade de encontrar osso que seja capaz de revestir toda esta região. Então, ó, já falei para vocês, o hexágono externo deve ser feito em próteses múltiplas, ele deve ser feito preferencialmente em regiões posteriores e você tem que ter osso, volume ósseo na região cervical capaz de abraçar toda esta plataforma protética. Vamos lá, pessoal. Quarto, gengiva queratinizada. Observem esta imagem, tá? Observe esse implante ao centro. Neste implante eu não tenho gengiva queratinizada ou não tenho suficiente. Vocês estão vendo que já está tendo uma perca óssea aí significativa? Como o hexágono externo ele tem essa microvibração, ela acontece justamente ao nível do osso, então você começa um processo de salserização. Quando você tem mesmo que ela seja fisiológica, você pode ter uma investida microbiana nessa região. A gente sabe que quanto mais gengiva inserida você tiver espessura de gengiva, maior vai ser a resistência daquele tecido. Então, para você fazer um implante de boa qualidade, hexágono externo, a plataforma hexágono externo, você precisa ser próteses múltiplas, regiões posteriores, você tem que ter volume ósseo cervical e você precisa ter gengiva queratinizada de qualidade em volta deste implante hexágono externo. Depois, pessoal, vamos para o quinto, utilização de intermediário protético. Talvez este ponto, se você obedecer, porque eu vejo que alguns ficam no hexágono externo pensando no preço, tá? Quando você entende que o hexágono externo, para ele ser bem utilizado, você precisa ter o intermediário, quando você soma os valores, implante mais intermediário, você vai ver que ele ultrapassou, inclusive, o custo de um cone Morse. O cone Morse, o hexágono externo,
Há 15 anos atrás dava uma diferença muito grande, tanto do implante quanto de componentes. Hoje não. O hexágono externo e o cone Morse, você colocando componentes intermediários, você vai ver que a diferença de valor é muito pequena, se houver. Tá? Então, o intermediário protético, essa imagem que vocês estão vendo à esquerda, é a imagem de um artigo clássico que ele mostra o quê? Na imagem da esquerda você está vendo o cone Morse, então aquele pescoço ali que está saindo é um corte, né? O implante está embaixo. Então você tem perca óssea no cone Morse? Tem, só que a perca óssea ela é só horizontal. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre salserização. Dá uma assistida lá que você vai entender isso aqui bem pontualmente. O cone Morse você perde horizontalmente o osso, mas a altura do osso permanece a mesma. Para você que lida com estética, é fundamental você manter crista óssea, manter o osso em volta. Quando você está no cone Morse, vocês estão vendo aquela linha lá em cima, ó, quer dizer o quê? A altura do osso estava lá naquela posição. Como começa a vibrar a coroa em relação à plataforma protética, você começa a ter esse movimento de perca óssea em volta. E você pode ver que já perdeu bastante osso nessa região. Quando você usa o intermediário protético, você diminui essa microvibração e você tende a jogar ela para fora desta área mais crítica. Então a utilização do intermediário protético é essencial. Existem alguns relatos que, quando você utiliza bem os intermediários protéticos, você diminui ou você anula a salserização. Então isso é muito importante. Então esse aqui é o quinta condição para que você tenha um hexágono externo ideal. E por fim, ausência de histórico periimplantar. Observem esse quadro aí. Essa paciente ela chegou no meu consultório com os implantes todos perdidos, tá? Com muita bolsa em volta desses implantes e usando hexágono externo. E a paciente, conversando com a paciente, eu perguntei para ela como que você perdeu seus dentes naturais. E ela falou, olha, eu tive doença periodontal, meus dentes foram amolecendo e eu fiz a instalação dos implantes. Então, como você tem uma facilidade muito maior de você ter uma investida microbiana, você tem que entender que essa microbiota que ela atinge os implantes, ela também foi muito semelhante a que levou à perca óssea, à perca dos dentes. Então o que você tem que entender? Você tem que trabalhar de um jeito que impeça que essa doença ela torne ser um grande problema para o paciente. Então pacientes que têm histórico de doença periodontal, você deve reabilitar ele com muita gengiva de qualidade, gengiva queratinizada, espessura de gengiva, e você não deve trabalhar com hexágono externo. Por quê? Porque essa plataforma ela vai acabar perdendo algumas estruturas e vai ficar ao nível. Caso de paciente com histórico de doença periodontal, se ele expor o implante, muito provavelmente você vai perder o caso. Então, nesses casos, você deve obedecer este princípio. Então aqui, pessoal, estão as 6 condições ideais para a utilização de um implante com plataforma protética hexágono externo. Então, primeiro, são próteses múltiplas, protocolos ou regiões posteriores. Associado a isto, cada um desses itens não quer dizer assim, eu vou fazer prótese múltipla, pronto, não. Você tem que obedecer as 6 condições. Depois, regiões posteriores. Não vou fazer um protocolo, só vou fazer reabilitações. Eu vou reabilitar o 35, 36, 37. Ok, tá? Vou reabilitar o 12, 11, 21. Não. Então, próteses múltiplas, regiões posteriores, volume ósseo cervical, você tem que ter osso para guardar a plataforma ela regular é de 4.1, então entenda que mais ou menos 1,5 mm na vestibular, próximo disso na lingual você tem que ter quase 7 mm ou 7 mm de osso. Isso é muito raro de você encontrar. Então, próteses múltiplas, próteses e regiões posteriores, volume ósseo cervical, gengiva queratinizada. Por quê? Porque a investida microbiana na plataforma protética ela é mais evidente e mais pontual em relação ao tecido ósseo, tá? Utilização de intermediário protético. Quando você vai para o intermediário, você pode diminuir essa investida. Em alguns casos relatam até ausência de salserização. E por fim, não utilizar em pacientes que têm histórico de doença periodontal ou periimplantites. Então tenha bastante cuidado com isso aí. Pessoal, quando você pega todos esses itens, são 6 itens e talvez você tenha uma ideia de alguma a mais, coloque nos comentários. Você pega um universo de tudo que você poderia operar e fica um mundo muito pequeno, tá? É por isso que eu não recomendo de fato o hexágono externo. Eu acho que você precisa ter um implante na sua gaveta que você possa operar todos os casos. Protocolo, próteses unitárias, próteses múltiplas, região posterior, região anterior. Porque se você tiver essa obediência, você dentro de uma gaveta você consegue atender tudo. Agora imagina,
Se você tem implantes exclusivos para protocolo, implantes exclusivos para regiões posteriores, exclusivos para unidade, você vai acabar tendo que ter um estoque muito grande. E eu, de fato, considero que não existe essa vantagem de você estar no hexágono externo. Mas enfim, se você está em alguma clínica, em algum local, você não consegue fazer essa transformação, tente obedecer esses princípios que eu coloquei aqui, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma condição que eu não coloquei aqui, que acho que seria interessante, deixa nos comentários, tá? Uma sugestão para um próximo vídeo. Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima.